Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa Vida Leve Saúde, onde sua saúde está sempre em primeiro lugar. Eu sou o Dr. Felipe Fornari e vamos juntos nessa jornada adquirir conhecimento e transformar a sua vida e a sua saúde. Hoje nós vamos falar sobre um tema que preocupa muita gente e que está diretamente ligado ao nosso bem-estar, a obesidade e seus impactos no coração. Você sabia que o excesso de peso pode sobrecarregar o sistema cardiovascular e aumentar os riscos de doenças como hipertensão, infarto e insuficiência cardíaca? Para nos ajudar a entender melhor essa relação e saber como cuidar melhor da nossa saúde, recebemos hoje em nossos estúdios o cardiologista Dr. Fábio Fumagalli. Então, fique com a gente porque o Vida Leve Saúde está só começando e a informação de qualidade pode transformar a sua vida. Formado pela Faculdade de Medicina da USP São Paulo, onde fez residência de Clínica Médica no HC da USP e de Cardiologia no INCOR. Instrutor do curso de Suporte Avançado de Vida e Insuficiência Cardíaca da SOCESP. Seja bem-vindo, Dr. Fábio Fumagalli. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Felipe. Obrigado pela presença. Vamos lá, começar? Doutor, hoje em dia se fala muito sobre uma nova definição de obesidade, que vai além do peso e do IMC, que é o Índice de Massa Corporal. O que mudou? Olha, agora em janeiro de 2025, o Lancet publicou uma nova definição, que seria para aprimorar a identificação daquelas pessoas que têm uma massa corporal aumentada, porém mais composta de músculos, né? Então, um atleta às vezes tem um IMC, que é o Índice de Massa Corporal aumentado, mas ele não tem obesidade. E muitas vezes a pessoa tinha um peso normal, mas ele se encontrava metabolicamente obeso. Então, hoje, o peso ele serve como um rastreio, mas a distribuição da massa corporal identificada tanto por bioimpedância como densitometria, da quantidade de gordura no corpo e também associada a medidas antropométricas, que seria a cintura abdominal, que define a obesidade, esse excesso de concentração de tecido gorduroso. Então a gente vê pelo BF, vamos dizer assim, que é o percentual de gordura. Isso, exatamente. Então, quanto maior o percentual de gordura, maior o risco. Exatamente, e aí ultrapassando a distribuição adequada acaba sendo a obesidade. Tá. Doutor, qual que é a relação direta entre a obesidade e as doenças no coração? Então, com o excesso de gordura, né, depositada principalmente a visceral, né, que é a abdominal, você acaba desenvolvendo um processo inflamatório crônico, onde você vai acelerar o processo de enrijecimento, de endurecimento arterial, deposição de gordura e entupimento das artérias, além de fazer com que o coração trabalhe num regime de sobrecarga, fazendo com que ele se dilate em alguns casos, né, que surgiu o termo de cardiomiopatia da obesidade, que é quando o coração se dilata sem nenhum outro motivo aparente, pressão alta ou diabetes, né, ou mesmo um infarto prévio, mas ele encontra-se dilatado. Então, o efeito direto também no músculo cardíaco, fora que você tem dificuldade no controle da glicose, ele começa a aumentar o açúcar no sangue, além de aumentar a pressão e piorar o nível de colesterol ruim, que é o LDL e o triglicérides. Ótimo. E como que esse excesso de gordura corporal afeta diretamente no funcionamento, aumentando, como você explicou, a pressão arterial, o colesterol? E essa obesidade, ela é mais perigosa em alguma faixa etária? Olha, ela engloba diversas armadilhas no decorrer do tempo, mas na criança e no adolescente, ela acaba tendo mais facilidade em desenvolver os processos de infarto e AVC que a gente tem visto hoje em dia, cada vez mais precoce, infarto nas pessoas mais jovens, né? Que não se via tanto antigamente. A maior parte das pessoas me procura e fala, olha, eu estou assustado que o meu vizinho infartou. E você vê que as crianças e os adolescentes vêm, às vezes o adolescente já começa a fumar, cigarro eletrônico, né? Fora que ele vai ter mais tempo então para desenvolver. No idoso, ao contrário, às vezes ele perde a massa muscular. Então, a obesidade sarcopênica com perda de massa muscular vai tendo menos mobilidade, mais fragilidade nos ossos, acumula mais tecido gorduroso e aí vai desenvolvendo a fragilidade clínica, né? Fora que em toda a faixa etária, cada processo infeccioso que ele tem, uma pneumonia, ou mesmo um quadro de dengue, ou mesmo o Covid, que a gente viu acelerando esses processos cardiovasculares, ele vai ter mais risco e ao longo da vida toda, porque esse processo inflamatório é uma grande fogueira que a gente vai jogando mais gasolina conforme a gente vai passando o tempo, né?
E o senhor vê assim, ao longo da sua carreira, o que tem essa prevalência nas crianças, nos adolescentes, com esse aumento de obesidade e sobrepeso? O que leva a crer que está aumentando isso daí? Olha, o perfil de brincadeiras tem se modificado. As crianças tinham mais saúde óssea antigamente, subiam em árvores, brincavam. Hoje em dia, o excesso de telas, ou mesmo a permissividade, você vê que as pessoas chegam exaustas em casa, não tem tempo de brincar, até o tipo de brincadeiras estão mudando. Então, elas estão acarretando um perfil sedentário, mais sedentário, né? As crianças, elas estão adquirindo a obesidade visceral cada vez mais rápido, né? Os sucos industrializados, a facilidade de lanches rápidos, multiprocessados, isso aí mudou a característica alimentar também desses jovens, né? E na relação aos idosos, o que compromete mais esse avanço da sarcopenia? O idoso tem a peculiaridade, a maior parte das pessoas atribui o cansaço à faixa etária, ou mesmo a determinadas fragilidades que teriam sido inerentes ao processo de envelhecimento. Hoje, o processo ele tem que ser uma longevidade com mobilidade, né? O idoso ele vai ficando cada vez mais recluso, menos ágil, brinca menos com os netos, agacha, consegue pegar menos os seus netos, e aí isso vai gerando o quê? Tanto um quadro depressivo, como uma facilidade também desses processos inflamatórios, ou seja, ele pega mais doença, ele pega a pneumonia, ele cai, ele fratura. Então o idoso ele perde a massa muscular, ele fica mais excluído às vezes socialmente depois disso, ele não vamos viajar para tal lugar porque o vovô não pode ir, que tem subida. Então já pensou, ele vai ficando cada vez menos ativo e perpetuando esses processos. Então, menos massa muscular, menos mobilidade, acúmulo de gordura, piora a pressão, começa a ter distúrbio do sono, né? Ele ronca, o vovô ronca, então ele tem apneia, provavelmente ocasionado pela obesidade, e nisso aumenta o quê? Risco de morte súbita em qualquer faixa etária, mas no idoso ainda mais, com prevalência de AVC, com essas arritmias que ocorrem durante o sono também. Acaba virando uma bola de neve, né? Exatamente. O problema vai puxando o outro. Tanto que a obesidade, ela tem uma característica de uma doença crônica e recidivante, ou seja, é difícil de você debelar. E o jovem, a criança, ela cria aquele processo, as células adiposas, as células gordurosas, pro resto da vida. Então, hoje, às vezes a pessoa tinha aquela cultura, a criança gordinha, bonitinha, ela vai ter dificuldade o resto da vida de controlar o peso. Ela vai fazer aquela sanfona, então ela vai parar por períodos que ela para um pouco a atividade e ganha grande quantidade de peso. Sim. E Fábio, as pessoas que praticam atividade física, mesmo assim, elas têm o risco de ter alguma coisa cardiovascular? Tinha-se o conceito do obeso saudável, né? Então, metabolicamente saudável. Então, hoje a gente encara como uma obesidade pré-clínica e clínica. O que seria isso? A obesidade causa sintomas, aquela enxaqueca que nunca sara, a palpitação, às vezes lesões ósseas ou articulares, a pessoa não consegue ter a mobilidade, distúrbios do sono, fôlego curto. Então, às vezes a pessoa até pratica atividade física normalmente, só que ela tem, às vezes, a enxaqueca, o distúrbio do sono, ela pode ter, como é um processo inflamatório, ela pode ter o infarto agudo, não só pela placa que vai obstruindo ao longo do tempo, mas também pela oclusão aguda, pelo processo inflamatório, pelo fator de agressão do vaso. A inflamação crônica, igual quando você torce o pé agudamente, você tem uma limitação do membro. Quando você tem algum processo agressor perante aquela gordura abdominal, visceral, a debelação de um processo inflamatório intenso. Então, não está isento de risco. E, Dr. Fábio, e como que a perda de massa muscular tem relação com o coração? Assim, eu digo nas pessoas saudáveis, assim, jovens, idade adulta. Certo. Então, quando você tem uma perda de massa muscular, é comum as pessoas me procurarem e falar, doutor, eu estou fadigado, eu faço meu exercício, eu estou cansado. Então, nem sempre é a bomba. Então, alguns sintomas que são a perda que ocorre da massa muscular. Então, a limitação física que vão ocorrendo. Só que o saudável, por exemplo, quando ele perde a massa muscular, ele deixa ele acaba ocorrendo uma dificuldade no controle aí do nível de glicose, até o metabolismo basal vai diminuindo e acaba aumentando o colesterol, o triglicérides, a fragilidade então que vai se adquirindo acaba limitando a saúde óssea, e o coração, quando você tem perda de massa muscular, você troca ele por tecido gorduroso. Não fica um espaço vazio. E esse processo acaba gerando mais inflamação. Hoje a gente tenta obter um estilo de vida menos inflamável, né? Que vai desde as horas de sono,
Então, se você não dorme, você perde massa muscular, você acaba piorando o nível de pressão e o processo inflamatório acaba se agravando. Então, elevando glicose, colesterol, triglicéridos, né, e o nível de estresse. E como que seria aquele conceito do falso magro? Então, o falso magro é aquela pessoa que tem um peso normal, né, mas ela tem gordura em excesso. Então, metabolicamente, elas funcionam como uma obesidade, acarretando, então, a deposição de gordura visceral em volta do coração também. E essa gordura, ela acaba remodelando os átrios também na parte cardiovascular, na parte pericardíaca, né? Facilitando mais arritmias, tá? Hoje, a gente sabe que a obesidade está relacionada diretamente com morte súbita, né? Então, tem algum estudo que foi realizado no Texas, publicado no JACC em 2023, que identificou as causas de morte súbita, né, foram analisados, a população que tinha um IMC, um índice de massa corporal aumentado, acima de 30, em 4,5% tinha uma dilatação inexplicada no coração, que é a cardiomiopatia da obesidade. E desses que ocorreram a mortalidade, foram mais ou menos 4.500 pessoas no global, mas 1.200 com essa obesidade. 53 tinham esse quadro de coração dilatado e 52 morreram dormindo. E Fábio, e qual os tipos de risco que a pessoa obesa acaba desenvolvendo? Então, a obesidade está fortemente relacionada à distúrbio do sono com a apneia. Tá? E a apneia, que é quando a pessoa deixa de respirar durante o sono, cai a oxigenação, eleva a pressão arterial, níveis inflamatórios, gerando arritmias tanto atriais como ventriculares, associadas a AVC, que é a fibrilação atrial, né? E morte súbita, que é a ventricular. Né? A obesidade acaba provocando uma situação em que você não tem você exige muito do coração, ele trabalha sobrecarregado, né? E acaba tendo uma má metabolização do que você põe para dentro, ou seja, sua alimentação, você acaba tendo dificuldade em assimilar tudo aquilo que você está incorporando ao seu corpo. E quando acontece o inverso, né, que a gente falou do falso magro? Certo. A pessoa é obesa, só que entretanto os exames dela estão todos normais, vamos dizer assim. Como que a gente deve proceder? Então, a perda de peso, né, tem diversos benefícios, né? Por exemplo, na pressão arterial, se você perde 10 quilos, tem em média 20 milímetros de redução da pressão arterial, né? E a pessoa que laboratorialmente está saudável, ela não necessariamente clinicamente está. Então, quando você vai conversar, tirar uma história, fazer anamnese, você começa a perceber que ela tem alguns distúrbios. Ela pode estar desenvolvendo quadros do humor, alteração de humor, mesmo a enxaqueca, aquela enxaqueca que não melhora. Você vê pressão arterial normal, o ritmo cardíaco está normal, mas já começa a ter alterações, às vezes, da estrutura. Então, alguns exames complementares a gente acaba fazendo. Então, o ecocardiograma, analisando como que está o relaxamento do coração, não só a contração, e acaba desenvolvendo, detectando essas alterações precoces. E quais sinais que o corpo dá de que o coração pode estar sofrendo com o excesso do peso? Olha, são diversos e muitas vezes a gente não valoriza, atribuindo muito ao sedentarismo, por exemplo. Olha, eu tenho o cansaço, a fadiga, o fôlego curto, irritabilidade, palpitação, tonturas, né, inchaços dos pés. Geralmente a pessoa tem um alerta quando começa a inchar o pé. Eu vou procurar para saber se é no meu coração que está com algum problema. Só que isso vai passando desapercebido. Quando chega nessa parte clínica, geralmente já tem um grau de alteração instaurado, que pode ser só da deposição de gordura nessas fibras, como também a cicatrização, que aí já é um grau mais avançado de complicações. Olha que interessante, então, Ana. A irritação pode ser um sinal de alerta que você está tendo um problema no coração. Pode ser, Nossa. Pode desenvolver, porque hoje, quando a gente pega casos, quando eu recebo às vezes casos que as pessoas já tiveram um quadro de infarto, você vai conversar com elas, geralmente teve uma decepção muito grande precedendo. Então, hoje a cardiologia, ela está muito relacionada ao humor, até ao grau de religião do indivíduo, tá? Porque a espiritualidade, digamos assim. Então, emoções negativas produzem, sim, reações cardiovasculares. Tá? Tem um estudo interessante, que até com pacientes em UTI, que mostraram que a oração, né, a intenção, aquele momento de união ali, havia
parâmetros que podia variar de frequência cardíaca. Isso é uma coisa interessante, já é o antigo trabalho, não é recente não. Mas o grau de emoções positivas acaba afetando sim no metabolismo, glicose, colesterol, pressão e a negatividade também. Tanto é que a obesidade também está relacionada a alguns tipos de câncer, né? Não só a parte cardiovascular. Pessoal, o papo tá bom, mas nós vamos dar um rápido intervalo e daqui a pouquinho tem mais Vida Leve e Saúde. Nos acompanhe aí. Estamos de volta com Vida Leve e Saúde e hoje um bate-papo muito especial com o Dr. Fábio Fumagalli, cardiologista, e a gente está falando sobre obesidade, os riscos para o coração, e ele está dando altas dicas aqui para você começar a seguir e fazer na sua casa. Doutor, vamos continuar. Quais os exames cardíacos são indicados para as pessoas com obesidade? Felipe, olha, isso aqui é uma coisa que eu gosto de falar. Não existe uma fórmula mágica. A principal é uma boa conversa, uma boa história clínica, o exame físico, para depois selecionar. Mas, basicamente, você vai ter que ter exames de hormonais, tireoide, perfil de colesterol total, frações, a glicose, né? E aí, além do eletrocardiograma, o ecocardiograma, onde você vê o tamanho, a força e a capacidade de relaxamento e alguns indícios que podem ter ou não de deposição já de quantidade de gordura próxima do coração, que isso é um fator independente para arritmias no decorrer do tempo, além de observar que essa população tem maior incidência de arritmias, tanto quando eles ganham ou como eles também perdem peso. Ótimo. E existe algum peso ideal para o coração ou é mais importante o estilo de vida das pessoas? Olha, não existe o peso certo na balança, mas sim a distribuição corporal. Se a pessoa tiver uma deposição, um peso ideal no índice de massa corporal, então eu tenho 1,70 m, estou lá com meus 70 quilos, mas desses 70 quilos, uns 25% a 30% no homem sejam gordura, você está obeso. Isso vai te gerar mais risco. E o estilo de vida, ele engloba também quanto tempo você dorme, o que você come, se você está comendo alimentos multiprocessados, né, excesso de frituras saturadas, ou seja, você esquece de comer aquele peixe de água profunda ou não tem acesso mesmo e começa a usar um monte de suplemento, toma ômega 3, um cogumelo Y, X, ou soros de imunidade, isso aí não é uma vida saudável. Eu sempre digo que você tem que ter horas de sono, ter cuidado com a gasolina que você põe no seu corpo, ou seja, os tipos de alimentos, a quantidade também. Então, hoje, uma balança saudável, você não pode se esbaldar de nada, mas também não deve se privar de tudo, né, que você gosta. Mas, basicamente, horas de atividade física e horas de sono. Às vezes, dormir é treinar também. O que a gente percebe ao longo das entrevistas é que quase todas as especialidades, o sono é importantíssimo e fundamental, né? Para a regeneração do corpo, para a melhora cardiovascular, para a melhora do organismo, da obesidade. Então, gente, o sono é fundamental. Se você está cansado, tem que descansar, tem que ter de 7 a 8 horas de sono, um sono de qualidade, tem que fazer higiene de sono, né, doutor? Que isso aí vai melhorar muito o seu ritmo de vida e sua qualidade de vida. E perguntou dos exames, uma das primeiras coisas que eu pergunto para qualquer paciente que vem no meu consultório é como que está o seu sono? Você acorda cansado? Tem dor de cabeça de manhã? A memória está ruim? Está mais irritado? Geralmente a esposa fala, nossa, eu não consigo falar nada com ele. E a sanfona de peso. Geralmente esse paciente deve ter um distúrbio de sono, tanto de perna inquieta ou como de respiração. Como a perda de peso, doutor, impacta positivamente na saúde cardiovascular? Olha, quando a pessoa perde peso é sempre uma alegria, mas não pode ser massa magra, né? Às vezes a pessoa passa por uma cirurgia, teve uma hérnia, parou de treinar, volta com perda de peso, você vai ver ela perdeu o músculo, ela está até mais cansada, mais fadigada. Então a perda de peso de gordura é muito positiva porque favorece o coração a trabalhar mais folgado. Você observa isso nitidamente quando a gente faz o exame de ecocardiograma, com as paredes do coração diminuindo, as pressões de enchimento, que são o padrão de relaxamento, melhora, a pessoa começa a falar, olha, eu não tenho mais aquela palpitação, a batedeira que eu tinha. Mesmo que são benignas, mas aquilo incomodava, porque o coração está mais enrijecido, né? E a produção também no nosso intestino, a microbiota, as bactérias que habitam o nosso intestino, que alteram a produção de serotonina, que é o hormônio que dá uma regulação no nosso humor, né? Então isso afeta
desde da mobilidade, da qualidade, do bem-estar, como também nos níveis pressóricos, que você observa a pressão começou a controlar mais fácil, ela não está usando mais tanto remédio para baixar a pressão. Às vezes a pessoa me pergunta, fala, doutor, eu vou ter que tomar esse remédio de pressão para o resto da vida? Eu falo, não, depende do que você quer manter do estilo de vida que você vive hoje. Então você quer continuar exagerando na bebida alcoólica, exagerando no seu sal, dormindo pouco, passando raiva ou não controlando melhor as suas emoções, porque a gente pode ser treinado para isso. Não é porque às vezes tem um mau humor o resto da vida toda que você tem que continuar com isso. Então as nossas reações podem ser melhoradas, tudo na vida dá para melhorar. A gente percebe que tem que ter um equilíbrio, né? É a moderação das coisas. E vontade de mudar. Porque às vezes a pessoa não quer, ela quer continuar daquele jeito, só que para isso vai aumentando a lista de remédio e não vai dar qualidade. Ela vai usar muito remédio, mas não é para se sentir melhor, é para manter o estado basal só. O se sentir melhor depende desse equilíbrio. Né? E aquele ditado comum, né? O exagero faz mal. Até se você tomar 10 litros de água de uma vez, você vai passar mal. Olha, você falou de exagero, eu lembrei que até a atividade física em excesso, ou seja, as pessoas que têm uma carga muito intensa de treino, pedalam muito, nadam no mesmo dia, dormem pouco, você tem um aumento de formação de gordura no coração. Então, até um aviso para aquelas pessoas que fazem a prática de triatlon, Ironman, tem que ter um acompanhamento muito específico. Não é a mesma coisa do que a gente faz uma avaliação, uma atividade física comum, um teste ergométrico, que a gente acaba tendo uma certa predileção. Às vezes é um exame muito mais detalhado para dar uma segurança, porque o evento nesse tipo de prova não é a pessoa que vai obstruindo e dá o sintoma, não, é uma coisa mais aguda, um quadro agudo de obstrução de artérias que não tinham camadas que davam alerta nos exames tradicionais. Eu já senti uma indireta aqui, porque eu faço triatlon, treino bastante, pedalo bastante, daqui a poucos dias vou fazer o Ironman. Mas eu estou acompanhando, com os exames está tudo em dia, né, doutor? Eu tenho certeza que está em dia, porque eu vi você. Poxa, Felipe. E, doutor, vamos falar de algo mais polêmico agora um pouquinho. Medicamentos para emagrecer podem afetar o coração? Olha, esse é um detalhe. Hoje, agora, no Brasil, a gente precisa de ter prescrição, mas as canetas para emagrecimento estavam sendo usadas assim de uma maneira muito perigosa. Às vezes a pessoa tinha um casamento, queria perder uns quilinhos para entrar no vestido ou no terno e usava a medicação. Essa medicação, ela tem um benefício muito grande quando indicada corretamente. Ela diminui essa inflamação que nós temos falando o tempo todo, ela protege a microvasculatura, como realmente chega os nutrientes na fibra muscular do coração, protege de infarto, de AVC, entretanto, quando você usa, interfere nos outros medicamentos. Então, aquela pessoa que tem diabetes pode ter uma queda abrupta do açúcar, passar mal com a hipoglicemia, ou então começar a não ter capacidade de ingerir a quantidade de alimentos adequados, então ela perde massa muscular. É muito comum a pessoa usar para perder uma barriguinha que é subcutânea, não é visceral, e perder músculo. Então ela acaba ficando fadigada, cai a pressão quando a pessoa geralmente o excesso, né? A pessoa já não tem peso para perder, usa porque há uma distorção da imagem, ela se enxerga com obesidade, ela se enxerga que tem excesso de gordura, vai buscar esse fim estético e aí acaba tendo uma queda de pressão, insuficiência renal, pancreatite, então traz riscos de uma maneira geral, não só para o coração. E aquelas medicações que têm anfetaminas, isso aí pode prejudicar? Olha, essas já tem não só como arritmias, como às vezes aumenta a pressão dentro do pulmão, que é mais difícil de tratar, porque realmente aí você tem que medicamentos de acesso já são da pressão pulmonar ainda mais difíceis de ser utilizados, até as indicações, os exames envolvem até uma certa periculosidade na realização, que às vezes cateterismos, de pressão pulmonar, então anfetaminas associadas também aí a arritmias frequentemente. E doutor, dá uma dica para o nosso público para melhorar, a pessoa que é um pouquinho mais obesa, e para melhorar essa obesidade e melhorar o coração dela? A obesidade ela é uma estigmatizada. Então, primeira coisa, é sim uma doença crônica, ela é difícil resolução, ela é recidivante. Então, a parte de emoção, ela vem em primeiro lugar para você ter ânimo de praticar uma atividade física, de se movimentar. E aí, a partir daí, atividades físicas que você consiga. Então, não ponha obstáculos.
Então, eu não gosto de academia, mas você pode fazer um alongamento, você pode fazer uma yoga, você pode ir no parque, usar os aparelhos que estão lá. Como orientação, você pode fazer um treino com elásticos em casa. Então, iniciar o movimento. Depois, lembrar que o metabolismo é diminuído. Então, se você não tiver uma orientação nutricional, por mais restrições que você faça, você não perde o peso. Não perde o peso. Então, o gasto metabólico basal sendo menor, você às vezes realmente precisa de um apoio medicamentoso. Então, a prescrição medicamentosa para a obesidade, ela é, sim, recomendada e tem que ser prontamente. Não tem endócrino suficiente para tanta gente que precisa de tratamento. E aí, sim, sono, dormir bem faz você emagrecer, evita de você sanfonar. Juízo aí no consumo de bebidas alcoólicas, nos excessos, porque algumas bebidas realmente a pessoa não para de beber, ela não tem um fim, o dia todo, a noite toda. Então esses excessos realmente são muito frustrantes. Você perde peso a semana toda e no final de semana você volta tudo que você perdeu e mais um pouco. Então moderação. Maravilha. Doutor, agradeço pelo seu tempo, pelas suas explicações. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Boa prova também, hein? Valeu. Hoje ficou claro que a obesidade é um fator de risco muito mais complexo do que parece para o nosso corpo. E o corpo fala, o coração fala e mais ainda, a boa notícia é que sempre é tempo de recomeçar, de cuidar da saúde com carinho, sem pressa, mas com constância. Então, a dica de hoje é: se olhe com mais gentileza, se movimente com amor e lembre que cada passo que você dá em direção a uma vida mais leve é um presente para o seu coração. E fica o recado: cuidar da saúde vai muito além da estética. Fazer exames, manter hábitos saudáveis e buscar orientação médica pode fazer toda a diferença. Quero agradecer nosso convidado, Dr. Fábio Fumagalli, por compartilhar tanto conhecimento e esclarecer as nossas dúvidas. E você de casa, o que achou do programa de hoje? Se ficou alguma dúvida ou quer sugerir temas para os próximos episódios, mande sua mensagem pelas nossas redes sociais, usando a hashtag TH+SBTinterior e Vida Leve Saúde. E se você quer ser um parceiro ou patrocinador do nosso programa, entre em contato através do @SBTinterior. E não se esqueçam, cuidar da saúde começa com escolhas inteligentes todos os dias. Então, que tal colocar em prática pelo menos uma dica que apresentamos hoje? Nos vemos nos próximos programas, sempre com mais informações e dicas para você viver melhor. Um forte abraço, fiquem com Deus e até lá!